Você está aí, com o coração pesado, ecoando preces que parecem se perder em um céu de silêncio. Você tem orado, talvez com a face no chão, com lágrimas que testemunham a sinceridade da sua busca. Você tem jejuado, sacrificado, clamado a Deus por uma resposta, por um alívio, por uma direção em meio à tempestade que se agita em sua alma. No entanto, a única resposta que parece retornar é o som da sua própria voz, um eco vazio no quarto escuro da sua aflição. E se eu te dissesse que a verdadeira oração, aquela que move os céus e transforma realidades, não tem a ver com o volume do seu clamor ou com a eloquência das suas palavras, mas com o que você sente silenciosamente 24 horas por dia? Escute com atenção, com a alma aberta, pois o que vou te revelar nas palavras que se seguem pode ser a chave dourada que faltava para destravar o fluxo de todas as bênçãos que Deus já preparou para a sua vida. Essa jornada de fé, por vezes, se assemelha a uma caminhada exaustiva por um deserto. Você crê no oásis, você sabe que a promessa da água viva é real, mas seus pés apenas sentem a areia quente da dificuldade e seus olhos não vislumbram nada além da miragem da esperança distante. Essa dissonância entre a fé que você professa e a realidade que você experimenta é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. Você planta as sementes da oração em um solo que parece infértil, rega com suas lágrimas, mas a colheita não vem. Essa fadiga espiritual, esse sentimento de lutar uma batalha invisível e solitária, pode abalar até mesmo o mais devoto dos corações, levando-o a um labirinto de dúvidas e a um cansaço que transcende o corpo e atinge o âmago do espírito, fazendo você se questionar sobre o próprio valor da sua fé e da sua entrega. Em suas noites mais longas e silenciosas, a pergunta dolorosa inevitavelmente surge, sussurrada no íntimo do seu ser. O que estou fazendo de errado, Senhor? Você repassa sua vida, seus atos, suas palavras. Será que minha fé é insuficiente? Será que existe algum pecado oculto que bloqueia tua bênção? Por que o vizinho prospera? Por que o outro recebe? E eu, que te busco com tanto afinco, permaneço neste vale de sombras. Você se esforça para formular as orações perfeitas, usando versículos bíblicos como chaves, acreditando que a combinação certa de palavras abrirá as comportas do céu. No entanto, o que você talvez não tenha percebido é que Deus não está interessado em um código de acesso. Ele não procura um roteiro. A comunicação divina é muito mais profunda, mais íntima e, ao mesmo tempo, incrivelmente mais simples do que essa complexa equação de mérito e performance que nos ensinaram a resolver. A verdade que quero compartilhar com você hoje é um convite para abandonar o campo de batalha da performance e entrar no jardim da comunhão. A resposta que você busca não está em lutar mais, em orar mais alto, ou em jejuar por mais tempo. Está em mudar a frequência da sua alma. Imagine que o reino de Deus opera em uma sintonia específica, uma vibração pura e cristalina. Suas palavras de fé podem estar tentando alcançar essa frequência, mas o medo constante, a ansiedade que aperta seu peito e a murmuração que habita seus pensamentos estão transmitindo em uma frequência completamente diferente. O problema nunca foi a disposição de Deus em responder, mas a nossa dificuldade em nos sintonizarmos com a frequência onde as respostas já existem, onde a paz já é real e onde a provisão já está liberada, aguardando apenas nosso alinhamento. Pense no seu coração, não como uma bomba de sangue, mas como a antena mais poderosa do universo, uma torre de transmissão que emite um sinal contínuo para o Criador. Este sinal não é composto por palavras, mas por sentimentos. É a vibração da sua essência, o estado predominante do seu ser. Você pode passar 1 hora de joelhos pedindo por paz, mas se passar as outras 23 horas do dia vibrando na ansiedade e no medo, qual oração você acredita que está sendo verdadeiramente enviada e recebida? Deus, em sua infinita sabedoria, não se deixa enganar pela fachada das nossas preces verbais.
Ele olha além da cortina das palavras e vê diretamente a fonte, o seu coração. E é essa a linguagem que precisamos aprender a falar. O idioma celestial que transforma absolutamente tudo ao nosso redor. Prepare o seu espírito, pois estamos prestes a mergulhar em uma verdade libertadora que pode redefinir completamente a sua forma de se relacionar com o divino. O que compartilharemos não é uma nova fórmula mágica, mas o desvendar de um princípio eterno, um segredo sagrado que sempre esteve disponível para aqueles de coração puro e entendimento aberto. Você não precisa se esforçar mais, você precisa se alinhar mais. Você não precisa clamar mais alto, precisa silenciar o ruído interior para ouvir a voz suave e poderosa de Deus que já habita em você. Juntos, vamos aprender a transformar cada batida do seu coração em uma oração, cada respiração em um ato de fé e cada sentimento em uma ponte direta para o trono da graça, onde o milagre que você espera já é uma realidade consumada. No coração das Escrituras Sagradas, em um relato que definiu o destino de uma nação, encontramos a chave mestra para essa compreensão. O profeta Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Um por um, os filhos de Jessé, homens de aparência nobre e imponente, são apresentados. Pela lógica humana, pela aparência exterior, qualquer um deles poderia ser o escolhido. O próprio profeta se impressiona com a estatura de Eliabe. Mas é nesse momento de julgamento humano que o céu interrompe o pensamento terreno para revelar um princípio divino e imutável. Deus sussurra ao profeta uma verdade que deveria ser esculpida nos portais do nosso coração e na entrada da nossa mente, uma bússola para a nossa jornada espiritual. A fundação de toda a verdadeira comunhão. É uma declaração que rasga o véu da religiosidade e nos mostra o que realmente importa para o Criador de todas as coisas. E a voz de Deus declara, com a clareza de um trovão e a intimidade de um segredo: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. Peço que você respire fundo e permita que essa frase não apenas entre em seus ouvidos, mas desça e se aninhe em seu espírito. Não a leia como uma mera passagem histórica, mas como um diagnóstico divino da sua vida de oração neste exato momento. Deus não está avaliando a beleza das suas frases, a correção da sua teologia ou a intensidade do seu choro. Ele não está medindo o tempo que você passa de joelhos. Ele está neste e em todos os momentos, lendo a frequência, a temperatura, a cor e a vibração do seu coração. Essa é a única métrica que importa no reino dos céus. É o único sinal que é verdadeiramente recebido pela central divina. Desdobrar essa verdade é entender que para Deus, o coração é muito mais do que um órgão ou a sede das emoções. É o seu centro de crença, o seu núcleo vibracional, o epicentro da sua verdade mais honesta. Você pode construir um castelo de palavras positivas, mas se o alicerce do seu coração estiver fincado na areia movediça do medo, é a instabilidade do alicerce que Deus percebe. Ele vê a crença que se esconde por trás da prece. Ele sente a dúvida que motiva o clamor por fé. Ele percebe a ansiedade que impulsiona o pedido por paz. Portanto, quando suas orações parecem não ser respondidas, não é um sinal do desfavor de Deus, mas um convite amoroso dele para que você alinhe a mensagem que envia com os lábios à verdade que seu coração está incansavelmente transmitindo a todo instante. Isso nos leva ao cerne da revelação. Sua vida inteira é uma oração contínua e silenciosa. Você não começa a orar quando se ajoelha e não para quando se levanta. Você está orando agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. A sua preocupação com as contas a pagar é uma oração pela escassez. A sua mágoa por uma ofensa passada é uma oração por mais amargura. O seu medo constante de que algo ruim aconteça é uma oração fervorosa pela manifestação da calamidade. Por outro lado,
O seu sentimento genuíno de gratidão pela xícara de café quente em suas mãos é uma oração poderosa por mais abundância e conforto. A sua calma interior diante do caos é uma oração de autoridade que estabelece a paz. O universo, que é a manifestação da mente de Deus, não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é em essência e sentimento. Imagine-se como um agricultor em seu jardim interior, que é o seu coração. Suas orações formais são como os poucos minutos que você passa de manhã, dizendo às sementes o que você deseja que elas se tornem. Mas os seus sentimentos e pensamentos predominantes ao longo do dia são a verdadeira terra, a água, o sol ou a sombra que você fornece a essas sementes. Você pode pedir verbalmente por uma colheita de amor e alegria, mas se o solo do seu coração estiver encharcado pelo pessimismo, endurecido pelo ressentimento e privado da luz da esperança, que tipo de fruto você realisticamente espera colher? A lei da semeadura espiritual é infalível. Nós colhemos aquilo que continuamente cultivamos em nosso estado de ser, em nosso jardim secreto, o lugar que só Deus vê e ao qual a vida responde sem falhar. Esta compreensão não deve trazer culpa, mas uma imensa libertação. Ela devolve a você o poder e a responsabilidade pela sua realidade espiritual. Não se trata de culpar-se por sentir medo ou ansiedade, pois essas são experiências humanas. Trata-se de despertar para a consciência de que esses sentimentos, quando se tornam o estado predominante do seu ser, são a sua oração mais potente. É um convite para se tornar um guardião vigilante do seu próprio coração, um observador consciente dos sinais que você está emitindo. A mudança não começa por tentar convencer Deus a mudar sua realidade externa, mas por tomar a decisão corajosa de, com a ajuda dele, começar a mudar sua realidade interna. É um chamado para uma nova forma de disciplina espiritual, a disciplina de cultivar sentimentos alinhados com o céu. A maioria de nós vive com uma espécie de ruído de fundo emocional, uma ansiedade de baixa intensidade, uma preocupação crônica, uma insatisfação sutil que se torna a trilha sonora de nossos dias. Essa é a nossa oração mais consistente, é a melodia que o céu ouve, vinda de nós. Podemos tentar encobri-la com hinos de louvor ou com clamores fervorosos por alguns minutos, mas assim que o amém é dito, a música de fundo retorna, e é ela que dita o ritmo da nossa vida. O primeiro passo para a transformação é simplesmente tomar consciência dessa trilha sonora. Pergunte a si mesmo com honestidade: qual tem sido o sentimento predominante na minha vida ultimamente? Qual é a música que meu coração tem tocado? A resposta a essa pergunta é a sua verdadeira oração, a que tem criado a sua realidade até hoje. Deus está sempre atento, sempre presente. A comunhão com Ele não é um evento agendado, mas um estado de ser. Ele ouve o suspiro de dúvida no meio da tarde, tanto quanto ouve a prece da meia-noite. Ele sente a pontada de inveja que você tem ao ver o sucesso de alguém, tanto quanto ouve seu pedido de bênção. E ele sente a onda de gratidão genuína que inunda seu ser ao ver um pôr do sol. Tudo é oração. Cada pensamento, cada sentimento, cada intenção está sendo semeada no campo fértil da criação. Portanto, a questão deixa de ser: como faço para que Deus me ouça? E se torna: o que estou pedindo para Deus ouvir através do estado contínuo do meu coração? Esta mudança de perspectiva é o início da sua maior virada de chave. E como podemos, então, nos comunicar de forma eficaz? Entendendo que o céu opera em uma frequência específica. Pense em um rádio. Se você quer ouvir uma estação que transmite em 98.1 FM, não adianta gritar com o rádio ou implorar para que ele toque a música que você quer enquanto ele está sintonizado em 105.5 AM. Você pode ter a melhor das intenções, pode ser a pessoa mais devota do mundo, mas se a sua frequência estiver desalinhada, você só ouvirá estática, ruído e silêncio. A comunicação divina não é uma questão de mérito,
mas de sintonia. Não é sobre ser bom o suficiente para ser ouvido, mas sobre estar alinhado o suficiente para entrar na frequência onde a comunicação flui sem esforço, como um rio em seu leito natural. A Bíblia nos dá a frequência exata, a sintonia mestra do reino. Em 1 João 4:8, a revelação é cristalina. Deus é amor. Esta não é apenas uma de suas qualidades, é a sua própria essência, sua substância, a vibração fundamental de tudo o que ele é e de tudo o que ele cria. O amor, portanto, não é um sentimento que tentamos extrair de Deus através de nossas súplicas. É a própria atmosfera na qual ele habita. Para nos comunicarmos com ele, não precisamos convencê-lo a descer até a nossa frequência de medo e desespero. Nós, com a ajuda do seu Espírito, precisamos nos elevar e entrar na sua frequência de amor, que é o nosso verdadeiro lar, o lugar para o qual fomos criados. Essa frequência do amor tem seus harmônicos, suas variações que ressoam em perfeita sintonia com ela. A paz é um harmônico do amor. A gratidão é um harmônico do amor. A alegria, a compaixão, o bem-estar, a confiança e a esperança são todas vibrações que pertencem à mesma família, à mesma estação de rádio divina. Quando você escolhe deliberadamente cultivar um sentimento de gratidão, mesmo pelas coisas mais simples, você está começando a girar o botão do seu rádio interior, sintonizando-se com a realidade do céu. Cada momento de paz que você permite em seu coração é um ato de sintonia fina. Você não está apenas se sentindo bem, você está ativamente orando da forma mais eficaz que existe, alinhando o seu ser com a fonte de todas as bênçãos. Em contrapartida, os sentimentos que nos desconectam, que geram a estática e o ruído em nossa comunicação, são aqueles que se opõem à frequência do amor. O medo é o oposto direto da confiança que o amor gera. A ansiedade é a ausência da paz que o amor proporciona. O ressentimento é a antítese do perdão, que é uma das mais altas expressões do amor. Quando permitimos que esses estados de ser dominem nosso coração, nós não somos punidos por Deus. Nós simplesmente trocamos de estação. Nós saímos da frequência cristalina da sua presença e nos sintonizamos com a frequência do caos, da falta e da confusão. Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos da sua sintonia, onde a clareza, a provisão e a paz são o estado natural. Tentar receber uma bênção de paz enquanto se está imerso em uma vibração de ansiedade é como tentar encher um copo de água segurando-o de cabeça para baixo. A fonte de água pode ser infinita e generosa, mas a sua própria posição impede o recebimento. A primeira tarefa da oração verdadeira, portanto, não é pedir, mas se posicionar para receber. É virar o copo para cima. E como se faz isso? Escolhendo o sentimento antes da evidência. É escolher sentir a paz de Deus antes que o problema se resolva. É escolher sentir a gratidão pela provisão antes que o dinheiro apareça na conta. É um ato radical de fé que diz: eu vou me sintonizar com a tua realidade, Senhor, e não com a realidade que os meus olhos físicos e minhas emoções de medo me apresentam. Isso não significa que você deva ignorar sua dor ou fingir que seus problemas não existem. A autenticidade é fundamental na presença de Deus. Você pode e deve levar sua dor a Ele, mas com uma nova consciência. Você chega e diz: Pai, estou sentindo este medo e ele está me desconectando da tua paz. Ajuda-me a entregar este sentimento a ti e a escolher, mesmo que por um instante, sintonizar-me com a tua verdade. Ajuda-me a sentir a paz que excede todo o entendimento, mesmo que as circunstâncias ao meu redor gritem o contrário. Percebe a diferença? A oração deixa de ser um reforço do problema e passa a ser um veículo para a mudança de frequência. Um portal para o alinhamento com a solução que já existe no campo do Espírito. Jesus foi o mestre da sintonia divina. Ele viveu em um estado de comunhão tão perfeito e ininterrupto que sua vida se tornou uma oração contínua de amor, confiança e poder. Ele enfrentou as maiores tempestades, tanto literais quanto espirituais,
a partir de um lugar de paz interior inabalável. Ele não pedia ao Pai que acalmasse a tempestade. Ele se levantava, já sintonizado com a autoridade do céu, e ordenava que a tempestade se acalmasse. Sua vida é o nosso maior exemplo de que é possível viver neste mundo mantendo o coração, a nossa antena, firmemente sintonizado na frequência do reino. Ele nos mostrou que a nossa autoridade espiritual não vem de gritar mais alto que a tempestade, mas de manter uma paz interior que silencia o seu barulho. Portanto, o caminho para a oração que transforma tudo começa com um passo simples, mas profundo: a gratidão. A gratidão é o portal mais rápido para a frequência de Deus. Mesmo no seu dia mais escuro, você pode encontrar algo pelo qual ser grato. O ar que você respira, o fato de estar vivo, a memória de um momento feliz, a beleza de uma flor. Ao focar sua atenção e seu sentimento em algo que gera gratidão genuína, você inicia um processo químico e espiritual de realinhamento. Você está deliberadamente trocando a estação do medo pela estação do amor. E é nessa frequência que a revelação floresce, que a clareza surge e que os milagres encontram um coração preparado para recebê-los, como um solo fértil recebe a chuva. Tudo se resume a esta verdade poderosa: seu coração é a antena que transmite sua realidade. 1 Samuel 16:7b. Essa transmissão é contínua e baseada em seus sentimentos predominantes. E para que ela seja recebida e respondida com bênçãos, ela deve ser sintonizada na frequência divina do amor e seus harmônicos. Você não precisa mais se sentir como um filho desamparado, implorando por migalhas da mesa do Pai. Você é um filho amado, com acesso direto à sala do trono. E a chave para essa porta não são suas palavras de súplica, mas seu estado de ser. Você foi criado para viver em comunhão constante, em uma dança de amor e confiança com o seu Criador, onde suas necessidades são supridas antes mesmo de serem verbalizadas. Essa sabedoria é o segredo dos patriarcas, dos profetas e dos santos. Eles não eram super-humanos, eles eram mestres do coração. Eles aprenderam a guardar seu interior com toda a diligência, pois sabiam que dele procedem as fontes da vida. A frustração que você sentiu até hoje não foi por falta de fé ou por um Deus distante, foi simplesmente por um mal-entendido sobre as regras da comunicação espiritual. Você estava tentando falar latim em uma terra onde todos falam hebraico. Hoje, você está recebendo o dicionário, o manual de instruções. E com esse conhecimento vem uma paz profunda, a paz de saber que a conexão nunca esteve quebrada, apenas mal sintonizada. Agora que a semente desta revelação foi plantada em sua mente, é hora de permitir que ela germine em seu coração. O conhecimento intelectual é o primeiro passo, mas a transformação real acontece na experiência. É por isso que o próximo momento não será de aprendizado, mas de ativação. Vamos juntos, em um ato consciente de vontade e fé, fazer mais do que uma oração de palavras. Faremos um realinhamento de frequência, um ato de entrega das vibrações que nos aprisionam e uma escolha deliberada de sintonizar a vibração que nos liberta. Prepare-se para se mover da teoria para a prática, da informação para a transformação. É hora de clamar, não com a voz do desespero, mas com a sintonia do coração que se rende e se alinha ao amor incondicional de Deus. Você pode sentir a mudança sutil em sua percepção, a esperança começando a brotar onde antes havia apenas frustração? Esse é o Espírito Santo testemunhando em seu espírito que esta é a verdade. Este é o caminho mais excelente. A religiosidade pode ter tornado a oração complicada, uma escada de méritos que precisamos subir. Mas Jesus simplificou tudo. Ele nos convidou a nos tornarmos como crianças, a confiarmos, a amarmos e a vivermos a partir de um lugar de conexão interior. A oração que transforma tudo não é um ato que você faz, mas a pessoa que você se torna em Deus. É uma metamorfose da alma, de uma lagarta que rasteja na poeira da preocupação
para uma borboleta que voa livre na atmosfera da graça divina. Este é o momento de deixar o velho paradigma para trás. O paradigma do esforço, da luta, do sentimento de que você precisa convencer Deus da sua necessidade. Ele já conhece sua necessidade melhor do que você mesmo. O que ele espera de você não é sua eloquência, mas sua confiança. Ele anseia pela sua sintonia. Ele deseja que você entre no descanso dele, nesse lugar de paz e bem-estar, onde você sabe, sem sombra de dúvida, que tudo está bem, porque você está conectado à fonte de tudo. Essa conexão é o seu direito de primogenitura, a sua herança como filho e filha do Altíssimo. E nos momentos que se seguirão, nós vamos reivindicar essa herança juntos, não com palavras vazias, mas com uma poderosa e sincera mudança de coração. Deixe que a solenidade deste momento o envolva. Silencie as outras vozes, as externas e as internas, a voz da dúvida, a voz da preocupação, a voz do ceticismo. Dê permissão a si mesmo para acreditar que algo profundo e duradouro está prestes a acontecer dentro de você. Uma recalibração espiritual, uma limpeza da sua antena, uma sintonização consciente com a frequência do amor, da paz e do milagre. Este não é apenas mais um vídeo, mais uma mensagem. Este é um encontro divino agendado para você, um ponto de virada em sua jornada. A sua frustração com a oração não foi em vão. Ela foi o catalisador que o trouxe até aqui, até este momento de revelação e de oportunidade para um novo começo. Portanto, respire fundo mais uma vez. Sinta o chão sob seus pés, reconhecendo sua presença neste momento sagrado. Você está prestes a fazer a oração mais importante da sua vida. Não porque as palavras serão mágicas, mas porque a intenção por trás delas será a mais pura que você já teve. Não a intenção de obter algo de Deus, mas a intenção de se alinhar completamente com Ele. Deixar de ser um transmissor de estática e medo para se tornar um farol de luz, paz e amor, refletindo a glória daquele que não apenas ouve as orações do coração, mas que habita em um coração que ora em sintonia com o seu. A revelação foi dada, agora a entrega nos espera. Agora eu o convido a entrar em um santuário. Este santuário não é feito de pedras ou de tijolos, mas de quietude e intenção. Se você puder, encontre um lugar onde não seja interrompido por alguns instantes. Se sentir confortável, feche suavemente os seus olhos, não como um ritual de religiosidade, mas como um ato de desligar-se do mundo exterior para, finalmente, conectar-se com o universo que existe dentro de você. Respire fundo, lenta e profundamente. Inspire a graça de Deus que está no ar. E ao expirar, solte a tensão dos seus ombros, a preocupação da sua mente, o ruído do seu dia. Vamos juntos criar um vácuo sagrado, um espaço de silêncio onde a voz do coração possa, enfim, ser ouvida com clareza e sem interferências. Imagine a sua mente como a superfície de um lago agitado pelas tempestades da vida e pelas ventanias da preocupação. Com cada respiração, veja essa superfície se acalmando, as ondas da ansiedade se transformando em marolas suaves, a agitação dando lugar à serenidade. Permita que a quietude se instale. Sinta o seu próprio peso, a sua presença neste exato momento, um momento suspenso no tempo, divinamente orquestrado para a sua cura e para o seu realinhamento. Estamos prestes a entrar na sala do trono, não com uma lista de pedidos em mãos, mas com um coração aberto, disposto a ser esvaziado de tudo o que não pertence ao reino, para ser preenchido com tudo o que ele é. Este é um momento de pura comunhão. Esta não será uma oração de palavras, mas de rendição. Não vamos pedir nada, vamos entregar tudo aquilo que nos impede de receber o que já é nosso por herança. Não vamos tentar convencer a Deus de nossa necessidade. Vamos nos render à sua infinita suficiência. Este é um clamor de alinhamento, uma recalibração da alma, um ato consciente de sintonizar a nossa estação interior com a melodia
melodia celestial que nunca para de tocar. É o clamor silencioso de um filho que não quer mais vagar perdido, mas que escolhe, agora, voltar para a frequência do lar, para a vibração do abraço do Pai, onde toda a paz e toda a provisão residem eternamente. Eu o convido agora a fazer desta oração a sua própria. Se o seu coração permitir, repita estas palavras em seu espírito, não com a mente, mas com o sentimento mais profundo que você puder invocar de dentro do seu ser. Deixe que cada palavra ressoe em sua alma e se torne a sua verdade. Este é o seu momento íntimo com o Criador. Apenas você e Ele. Deixe que o mundo desapareça. Deixe que as suas preocupações se curvem perante a majestade deste encontro. Estamos entrando em solo sagrado, o solo do seu próprio coração. O lugar onde Deus escolheu fazer morada e espera pacientemente por este momento de conexão verdadeira e sincera. Pai amado, Criador do meu ser e sustento da minha vida, eu me apresento diante de Ti, não como deveria ser, mas exatamente como sou. Eu me dispo de todas as máscaras, de toda a aparência de força, de toda a religiosidade, e me coloco em Tua presença com a vulnerabilidade de uma criança. Sinto a Tua presença ao meu redor e dentro de mim, uma presença de amor incondicional que não me julga, mas que me acolhe neste exato instante. Eu reconheço a Tua soberania sobre todas as coisas, e ainda mais sobre a minha própria vida, sobre cada detalhe da minha jornada. Abre, Senhor, o meu entendimento. Remove as escamas dos meus olhos espirituais para que eu possa ver como Tu vês, sentir como Tu sentes e compreender a profundidade da Tua verdade que hoje me foi revelada. Eu peço perdão, Pai. Perdoa-me por todas as incontáveis vezes em que tentei me comunicar contigo através da frequência errada. Perdoa-me por ter feito do desespero a minha linguagem, acreditando que a intensidade do meu sofrimento era o que chamaria a Tua atenção. Perdoa-me por ter transformado a oração em um campo de batalha, em um esforço exaustivo para Te convencer, para Te mover, para Te agradar. Eu me arrependo com sinceridade por ter esquecido que o Teu idioma é o amor, que a Tua frequência natural é a paz, que o Teu estado de ser é a alegria e a abundância. Perdoa-me por todas as vezes que Te apresentei as minhas palavras de fé, enquanto o meu coração transmitia sem cessar o medo, a dúvida e a murmuração. Eu confesso que tentei me conectar a Ti a partir do problema, mergulhado na vibração dele, em vez de me conectar ao problema a partir de Ti, ancorado na Tua paz e na Tua soberania. Eu gastei minhas energias lutando na frequência da escuridão, quando o convite sempre foi para que eu simplesmente ascendesse para a Tua luz. Hoje eu compreendo. E nesta compreensão, eu escolho abandonar o velho paradigma. Eu renuncio à oração que nasce do medo. Eu renuncio ao clamor que é impulsionado pela ansiedade. Eu renuncio à barganha espiritual, à tentativa de merecer a Tua graça, que já me foi dada gratuitamente. Eu me desligo do sistema de crenças que me diz que preciso lutar para ser ouvido, que preciso gritar para ser notado. Eu abraço a verdade libertadora de que a verdadeira oração é um estado de alinhamento, uma sintonia de amor, uma comunhão silenciosa e contínua que acontece no centro do meu ser, no lugar que somente Tu podes ver. E agora, Pai, em um ato consciente da minha vontade, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, eu abro as mãos da minha alma. Eu começo a Te entregar, uma por uma, as cargas pesadas que tenho insistido em carregar por tanto tempo, acreditando que eram minhas. Eu sinto o peso delas em minhas mãos espirituais e, com um suspiro de alívio, eu as solto em Teu altar. Eu libero o controle que eu nunca tive, a força que eu nunca possuí e a sabedoria que nunca foi minha. Eu me esvazio de mim mesmo para que Tu possas me encher. Eu conscientemente Te entrego agora todo o meu medo da escassez,
essa sensação de aperto no peito, o nó na garganta, a ansiedade que me acorda de madrugada e me faz olhar para o futuro com pavor. Eu arranco essa raiz de miséria do solo do meu coração e a coloco em tuas mãos soberanas, que são as mãos do dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Eu troco a minha oração de falta pela tua realidade de infinita provisão. Eu te entrego a minha ansiedade sobre o futuro, a necessidade incessante de planejar, de controlar, de prever cada passo do caminho. Eu libero a ilusão de que a minha preocupação pode construir uma ponte para o amanhã. Eu confio no teu tempo, que é perfeito. Eu confio no teu caminho, que é mais alto que o meu. Eu paro de tentar ser o Deus da minha própria vida e descanso no fato de que o meu futuro está seguro em ti. Eu solto as rédeas e permito que o cocheiro divino me guie com sua sabedoria e amor. Agora, em silêncio, traga à sua mente aquela situação específica, aquela pessoa, aquele problema que tem roubado a sua paz e consumido a sua energia. Veja-a claramente. Sinta o peso dela em seu coração. E agora, com um suspiro profundo e libertador, imagine-se colocando essa situação inteira dentro de uma caixa, amarrando-a com um laço de confiança e entregando-a nas mãos de Deus. Solte-a completamente. Retire a sua energia dela. Desista do seu direito de se preocupar com ela. Deixe-a ir para as mãos daquele que pode resolver todas as coisas de maneiras que você nem imagina. Eu reconheço, Senhor, com humildade, que esses sentimentos de medo, dúvida e ansiedade que eu nutri por tanto tempo criaram um muro de estática entre nós. Eles me mantiveram sintonizado na frequência da dor, do problema, da falta. E hoje eu entendo que não foste tu que te afastaste, mas fui eu que me sintonizei na estação errada, em uma frequência onde a tua voz de amor se tornava inaudível em meio ao ruído da minha própria negatividade. Eu desmonto este muro agora, pedra por pedra, com a força do teu amor. Sinta a leveza que começa a tomar conta do seu ser. Imagine que todas essas preocupações eram pedras pesadas em uma mochila que você carregava nas costas dia e noite, por anos a fio. Sinta o alívio profundo e restaurador ao soltar as alças e permitir que essa mochila caia no abismo do esquecimento divino. Sinta seus ombros espirituais se endireitarem. Sinta sua coluna se alinhar. Você não foi criado para viver curvado sob o peso do mundo, mas para andar ereto, com a cabeça erguida como um filho e uma filha do rei, cuja única carga é o fardo leve do amor e da confiança. Neste momento, eu declaro que o meu passado de orações ansiosas está perdoado e encerrado. As frequências de medo e dúvida não me pertencem mais. Elas não fazem parte da minha identidade em Cristo. Eu não sou meus medos. Eu não sou minhas preocupações. Eu não sou meus problemas. Eu sou um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de um Deus de amor. E a partir de hoje, eu escolho viver de acordo com essa verdade, operando a partir da minha essência divina e não mais a partir das minhas feridas humanas. A velha criatura de oração ansiosa ficou para trás. E agora, neste espaço sagrado que foi limpo pela minha entrega e santificado pela tua presença, eu faço uma escolha. Com toda a força da minha vontade e com a clareza da minha consciência desperta, eu escolho a minha nova frequência. Eu não vou esperar que as circunstâncias mudem para que eu possa sentir. Eu vou sentir primeiro para que as minhas circunstâncias sejam forçadas a se alinhar com a minha nova vibração, com a minha nova oração silenciosa e contínua. Este é o meu ato de fé mais radical. Eu escolho sentir a tua paz. A paz que a Bíblia diz que excede todo e qualquer entendimento. Neste momento, eu inspiro essa paz. Sinto-a como uma brisa suave que acalma a minha mente, como um bálsamo que cura as feridas do meu coração, como um rio de águas tranquilas que flui por todo o meu ser, silenciando toda a agitação. Eu não preciso entender meus problemas para estar em paz. Eu só preciso estar conectado a ti. E eu escolho essa conexão. Eu escolho esta paz agora.
Eu escolho a gratidão como o meu estado de ser. Mesmo antes de ver a manifestação, eu te agradeço. Agradeço pelo ar que enche meus pulmões, um milagre silencioso que se repete a cada segundo. Agradeço pela vida que pulsa em minhas veias. Agradeço pelos desafios que me fortaleceram e pelas bênçãos que me sustentaram. Eu vasculho o jardim da minha vida e encontro uma infinidade de flores de gratidão. E ao focar nelas, sinto meu coração se expandir e minha frequência se elevar instantaneamente. Obrigado, Pai. Simplesmente obrigado. E acima de tudo, eu escolho sentir o amor que é a tua própria essência. Eu me abro para receber o teu amor incondicional, que me aceita, me valida e me completa. Sinto esse amor como um sol quente que dissolve todos os blocos de gelo do medo e da insegurança em meu peito. E eu não apenas recebo este amor, mas escolho me tornar um canal para ele. Eu permito que o teu amor flua através de mim para a minha família, para o meu trabalho, para cada pessoa que cruzar o meu caminho. Eu me torno uma estação transmissora do amor divino. Ajuda-me, Espírito Santo, a cultivar esses sentimentos em meu coração a cada momento do meu dia. Sê tu o jardineiro vigilante da minha alma. Quando as ervas daninhas do medo, da raiva ou da preocupação tentarem brotar, arranca-as pela raiz com a tua mão gentil e planta no lugar as sementes da confiança, da paz e do amor. Transforma esta oração de um momento em um estado de ser. Que a minha nova natureza seja a de alguém que habita continuamente na frequência do céu, independentemente das condições do tempo aqui na Terra. A partir desta escolha consciente, desta entrega sincera e deste alinhamento profundo, eu começo a declarar a minha nova realidade. Eu não estou mais pedindo que ela aconteça. Eu não estou mais esperando por ela. Eu estou, pela fé, chamando à existência aquilo que já é uma verdade no reino do Espírito. Eu alinho a minha boca com a nova vibração do meu coração e declaro a obra consumada de Deus em minha vida. Eu passo da posição de pedinte para a posição de herdeiro, que toma posse do que já é seu. Eu declaro que, a partir deste exato momento, a minha vida inteira é uma oração. Que cada pensamento que eu penso, cada sentimento que eu nutro e cada palavra que eu pronuncio seja um ato de adoração e alinhamento contigo. Meu estado de ser é o meu novo santuário. A minha paz é a minha maior oferta. A minha gratidão é o meu mais doce louvor. E o meu amor é a minha mais verdadeira adoração. Eu não visito mais a tua presença. Eu vivo nela, eu habito nela, eu sou um com ela. Eu declaro solenemente que cada batida do meu coração é, a partir de hoje, uma prece silenciosa de gratidão, paz e abundância. Eu sintonizo o meu ser, de forma definitiva, na tua frequência de amor. Eu não sou mais um órfão espiritual, perdido e implorando por atenção. Eu sou um filho amado, uma filha amada, que despertou para a sua verdadeira identidade e que agora habita, consciente e vitoriosamente, na casa do Pai, onde não há falta, não há medo e não há escuridão, onde tudo é amor, onde tudo está consumado. Amém. Permaneça neste lugar de quietude por mais um instante. Não tenha pressa de abrir os olhos ou de voltar para a agitação do mundo. Sinta a ressonância desta nova sintonia vibrando suavemente em seu corpo, em sua mente e em seu espírito. Este silêncio não está vazio. Ele está preenchido com a presença palpável de Deus. Esta paz que você sente agora não é uma emoção passageira. É a substância do reino que você acessou através do seu alinhamento. Respire essa paz, ancore-se nela e receba esta bênção, não como palavras ao vento, mas como um selo espiritual sobre a sua vida. Que a paz de Deus, essa paz inexplicável, que a lógica humana não consegue compreender, guarde e governe o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não apenas hoje, mas em cada amanhecer e em cada anoitecer da sua jornada. O que você acabou de fazer não foi apenas uma oração, foi um ato de renascimento espiritual. Foi uma declaração de independência da tirania do medo, uma carta de alforria da escravidão da ansiedade. Você não pediu a Deus
que mudasse a sua realidade. Você se alinhou com a realidade de Deus, permitindo que ela se tornasse a sua. A mudança mais significativa não acontecerá ao seu redor, mas dentro de você. E essa transformação interior é a causa da qual as manifestações exteriores serão apenas o efeito. Lembre-se do poder que foi reativado em você hoje. O poder de escolher a sua frequência, de guardar o seu coração e de viver como um transmissor consciente da luz, do amor e da paz do Criador, em um mundo que necessita desesperadamente de testemunhas vivas do poder do reino. Guarde esta verdade como o tesouro mais precioso da sua alma, a bússola que o guiará de volta para casa sempre que se sentir perdido. Lembre-se, sua oração mais poderosa não é aquela que você faz de joelhos em seu quarto, em momentos de desespero ou de súplica. Sua oração mais poderosa, a que verdadeiramente reverbera pela eternidade e molda o seu destino, é aquela que você vive silenciosamente em seu coração a cada segundo de cada dia. Que o seu estado de ser se torne um farol, uma torre de luz inabalável, que constantemente transmite a frequência da paz, da gratidão e da confiança, atraindo para a sua vida, como um navio seguro para o porto, todas as bênçãos que o Pai já liberou para você. Esta jornada de transformação, embora profundamente pessoal, não precisa ser uma caminhada solitária. Existe um poder exponencial, uma força sinérgica que se manifesta quando unimos a nossa fé e declaramos juntos uma nova realidade. Quando uma comunidade decide, em uníssono, mudar a sua frequência, ela cria uma atmosfera que pode transformar cidades e nações. Por essa razão, quero convidá-lo a selar o compromisso que você firmou hoje em seu coração, não apenas de forma privada, mas como um ato público de fé, que pode inspirar e fortalecer outros que estão na mesma busca. É um convite para transformar sua decisão solitária em uma declaração coletiva de um novo tempo. Se você recebeu esta palavra em seu espírito, se a verdade dela ressoou em sua alma como um sino que desperta, e se você está genuinamente comprometido a transformar a sua vida em uma oração contínua de amor, paz e gratidão, eu o convido a declarar publicamente a sua nova realidade. Vá até a seção de comentários abaixo e escreva com toda a fé e convicção do seu coração renovado: meu coração ora. Cada comentário não será apenas um texto, será um tijolo na construção de um grande altar virtual, um testemunho vibrante do poder de um coração que parou de gritar com os lábios e começou a adorar com o seu próprio estado de ser. Junte-se a esta família de corações sintonizados. Por fim, olhe ao seu redor com os olhos do Espírito. Pense em alguém em sua vida que está orando em desespero, que se sente perdido na estática do medo, clamando por uma resposta que não chega. Você conhece alguém que precisa urgentemente desta revelação para mudar a frequência de sua oração e de sua vida. Não guarde esta chave que destrava as portas do céu apenas para você. Seja um canal da graça de Deus, um mensageiro da boa nova. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Seja o instrumento que o Espírito Santo usa para trazer clareza, paz e esperança para um coração aflito. Vá em paz, viva em amor e que a sua vida, a partir de hoje, seja a mais bela, poderosa e eficaz oração que o mundo já teve o privilégio de testemunhar. Fique com Deus.